Estamos de volta. A solução para a crise econômica pode estar em outra economia, outra entre aspas. Esse é o debate de hoje no Melhor e Mais Justo. Participam aqui comigo Guilherme Santos Melo, doutor em economia, professor da Unicamp e membro do grupo de conjuntura da Fundação Perseu Abramo. E Gilmar Mauro, da coordenação nacional do MST. A gente terminou o primeiro bloco com Gilmar falando do desafio do diagnóstico pelos trabalhadores. Eu falei, segura a grande questão e devolvendo a palavra para você, Gilmar. Duas coisas são fundamentais. Um exemplo que é muito concreto, que é importante para nós, quanto classe, avaliarmos. Toda a reestruturação produtiva vai criar impactos, inclusive as formas de luta. Esse trabalhador terceirizado, precarizado, autonomizado, ele perde uma condição fundamental, que é a capacidade, inclusive, de fazer greve. De se organizar. De se organizar e de fazer greve como um instrumento de luta. Porque na indústria fordista, se alguém para a linha de produção, acabou. Agora, o cara que trabalha, por exemplo, por produtividade. E vou dar exemplos no Brasil. Sapateiros em Franca, Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, cortadores de cana. A grande maioria trabalha por produtividade. Então ele perdeu essa capacidade de fazer greve. Se ele parar de trabalhar, ele para de receber. E isso é uma questão fundamental que nos remete a avaliar os instrumentos organizativos produzidos pela classe trabalhadora. O Mesaros defende a ideia de que esses instrumentos, seja o movimento sindical, o movimento popular, que nós construímos, eles foram importantes num tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. E nós estaríamos adentrando num tempo em que o desenvolvimento do capitalismo não só significa percas para a classe trabalhadora, mas inclusive consequências para o meio ambiente e para toda a sociedade. E nós careceríamos nesse momento de outros tipos de organização mais ofensivas e, de fato, nós estamos vivendo um tempo que nós precisaríamos outras formas organizativas para enfrentar esse tempo histórico. Então, por isso que eu falei, o diagnóstico é fundamental, é preciso fazer um balanço da economia das mudanças, mas é preciso também fazer um balanço político-organizativo. Não com o sentido de colocar na lata do lixo o que a gente produziu, porque é o que melhor nós produzimos e o que melhor nós temos, mas fazer um balanço no sentido de encontrar novas táticas, novas formas de luta, novas formas organizativas, talvez que organizem não por categoria, mas por bairro, porque lá no bairro está o desempregado, está o precarizado, formas. E a terceira questão que é essencial, o capitalismo nos dá aula disso, nos dá aula de planejamento, de médio e longo prazo e de articulação internacional. E eu pergunto, e qual é a nossa internacional nesse momento histórico para enfrentar o capital que está articulado internacionalmente? Nós não temos nenhuma. Então é preciso até para as lutas econômicas ter uma articulação internacional da classe trabalhadora. E eu acho que esses são desafios assim, fundamentais que nós vamos ter que colocar na mesa. Guilherme, deixa eu aproveitar a análise, digamos, político-trabalhista que o Gilmar fez para a gente e te fazer uma questão no campo econômico e retornando para a questão do documento para um país mais justo e democrático e para o ajuste fiscal. Mas uma das questões que a gente repara muito fortemente no campo político, do lado dos trabalhadores, é que a gente, na correlação de forças, né, embora a presidenta Dilma tenha se apoiado nos movimentos sociais, na classe trabalhadora, nos mais pobres, para conseguir fazer o seu segundo mandato, ao conceder, né, diante da crise, digamos, no campo palaciano, com o Congresso, etc., ao conceder para as forças mais conservadoras, de certa maneira se afastou do campo popular e o campo popular também tem tido pouca força para fazer uma inflexão, por exemplo, na política econômica, né? Então, quando se faz pressão por mudanças na política econômica, a imprensa golpista, a imprensa de direita grita, os empresários dizem, vocês estão brincando. O discurso, como eu dizia assim, aumentou o gasto, tem que pagar, né? Vai ter que fazer superávit, né, primário para poder pagar, vai ter que fazer ajuste, gastar menos, tirar das políticas sociais para gerar
o dinheiro suficiente para pagar juros e para retornar os investimentos para os industriais, para os bancos poderem fazer os seus lucros como sempre fizeram. Ora, como que nesse debate, né, a classe trabalhadora, os movimentos sociais, etc., podem apontar de maneira concreta quais são as alternativas viáveis e não apenas ideológicas, embora o fundo seja ideológico, mas do ponto de vista concreto. O que fazer para arrumar o dinheiro para poder equilibrar as condições fiscais do Brasil? Você ia, inclusive, começar a falar disso no primeiro bloco, eu segurei para a gente agora usar o segundo bloco para falar, e o terceiro para falar disso. E se der as respostas, vai virar ministro da Economia, né? Opa, quem sabe nós não estamos aqui, né? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar, que você deixou bastante claro, é o seguinte, a Dilma, é verdade, ela ganhou a eleição, ela teve uma vitória eleitoral. No entanto, o grupo político que a apoiou e que a levou a essa vitória teve uma derrota política. Isso é importante, quer dizer, a vitória eleitoral não necessariamente se reflete em vitória política. E foi o que a gente viu nesse início de governo. Com a adoção de estratégias econômicas muito mais similares ou muito mais que sinalizava muito mais para os simpatizantes da oposição. Foi uma tentativa de criar uma conciliação, né, em torno de uma agenda que se mostrou, na verdade, inviável tanto econômica quanto politicamente. Essa agenda não só não conciliou os interesses políticos, que a crise política se agravou na realidade, como não entregou o prometido no campo econômico. Agora, a questão do ajuste é uma questão que eu acho que hoje, até os defensores do ajuste admitem que ele não entregou o prometido e que ele não teve os efeitos esperados. O que isso quer dizer? Qual era a promessa do ajuste? A promessa era a seguinte: nós faremos um ajuste, é verdade, duro, mas ainda leve em comparação com o nosso passado, certo? Tivemos ajustes mais pesados no passado. Então, faremos um ajuste e rapidamente... Muito mais pesados, né? Exatamente, tivemos ajustes muito mais pesados no passado. E rapidamente nós sairemos da crise. Rapidamente a confiança do empresário vai voltar, a confiança do consumidor vai voltar, os investimentos vão ser retomados e o crescimento vai voltar. Tanto só para corroborar o que você está dizendo, que no primeiro trimestre, digamos, do ano, se falava num 2016 já com crescimento, com superávit... com primário de 2%, primário de 2%, com a inflação no centro da meta, tudo se esperava. Cenário que já foi abandonado. Postergado para 17, talvez 18. Talvez 18, exatamente isso. Aí o que acontece? Quando começaram a ver que o ajuste não estava dando certo, o primeiro argumento dos defensores do ajuste ele não está dando certo porque ele não está sendo realizado na prática. Porque o Congresso está impedindo, porque você não está conseguindo cortar os gastos que você precisava, porque, na verdade, todo o ajuste está sendo baseado em mero aumento de impostos. Aí, quando saíram os dados... E também as pautas-bomba, a neutralização pelo aumento de gastos. Exatamente. Enfim. Quando você vai olhar os resultados fiscais do Tesouro Nacional desse ano, esse argumento também caiu por terra. Por quê? Porque o gasto total do governo caiu mais de 2%. Gasto total, eu estou somando aí os gastos obrigatórios, que tem previdência, etc., com os gastos que a gente chama de discricionários, que é investimento, gasto com... Então, na verdade, o gasto total caiu. Só o investimento público caiu mais de 40%. Então, não é possível mais se falar que não está havendo ajuste, que, na verdade, o problema é que o ajuste não foi feito. Ele foi feito, ele é pesado e ele afetou os gastos totais. 80% do ajuste, o ajuste que era para ser inicialmente só 0,7% do PIB, já é de 2,3% do PIB, certo? E 80% desse ajuste é corte de gasto. Claro. Ou seja, o argumento de que, tudo bem, está tendo ajuste, mas ele está sendo com base em aumento de receita, também caiu por terra. Então, todos os argumentos que os liberais, que os economistas mais ortodoxos vinham usando para justificar o porquê o ajuste não está dando certo, caíram por terra. Então, e agora o aumento do buraco, que se fala em 50 bilhões, ele está na conta de juros? Ele está. Os 50 bilhões é a questão do primário. Quer dizer, mesmo fazendo todo esse esforço, o resultado primário vai piorar. O nominal, que é o que inclui o pagamento de juros, vai piorar muito. Porque além do aumento dos juros, você teve também o custo dos swaps cambiais,
né, que na verdade são um seguro para os empresários que se endividaram em dólar. É isso que a gente está falando. Está falando que, além de ter dado mais de 100 bilhões só ano passado de subsídios, a gente está dando mais de 100 bilhões esse ano de seguro contra a desvalorização do câmbio para os empresários e para os especuladores. Então, no fundo, o que a gente está falando é assim, o ajuste não funcionou, o crescimento não voltou, o resultado fiscal piorou, certo? A inflação está em quase 10%, então E o pior, a Dilma que fez isso. A Dilma que fez isso. Então, a gente tem que chegar... É um momento, e é para isso que serve o documento, de falar, não deu certo. Havia uma estratégia inicial, uma estratégia de conciliação. Ela não deu certo. É hora de mudar. E a mudança tem que priorizar duas coisas. Eu acho que de maneira simples a gente tem que comunicar. Primeiro, se tem que ter ajuste, quem tem que pagar esse ajuste é quem tem mais, não quem tem menos. Então a gente tem que fazer uma reforma tributária verdadeira no Brasil. Tributando aquelas pessoas que podem e devem contribuir, que são hoje as que menos contribuem, não só com o ajuste, como com a sustentação de todo o Estado brasileiro. Então, esse é o primeiro. Então, isso contaria com medidas como o quê? Tributar fortunas, repatriar recursos, taxar lucro e dividendo, o que mais? Exatamente. Só a taxação de lucros e dividendos, o Brasil, só o Brasil e a Estônia, na OCDE, são os países que não tributam lucros de distribuição de lucro e dividendo. Isso é uma coisa que existia no Brasil e que o Fernando Henrique terminou. E que 96. Nós temos que voltar, porque só a tributação de lucros e dividendos já resolveria o nosso superávit primário desse ano. Já teríamos um superávit primário e não mais déficit primário. Quer dizer, a tributação de distribuição de lucros e dividendos é um passo, e veja, nós não estamos falando aqui de nenhuma revolução. São práticas que são adotadas no mundo inteiro. Tributação das grandes fortunas, das grandes heranças, certo? Práticas adotadas no mundo inteiro. Criação de novas alíquotas de imposto de renda progressivas para as rendas mais altas. Todos esses fatores são fatores que contribuiriam para nós fazermos uma passagem do momento atual de realmente déficit fiscal para um momento de uma tranquilidade maior no setor fiscal e que ajudaria a financiar, e isso é o principal, é o seguinte, para sair da crise, precisa crescer. Para crescer, precisa ter alguém que puxe esse crescimento. Se não vai ser o mercado internacional, porque o mundo está em crise, a China está desacelerando, a Europa segue em crise, etc. Se não vai ser o mercado internacional, tem que ser aqui dentro. Como as famílias estão muito endividadas e estão muito receosas de gastar, é óbvio, o terrorismo econômico é enorme, o governo tem que fazer a sua parte. Ele tem que acelerar os investimentos públicos, os investimentos em infraestrutura, eventualmente até as parcerias com o setor privado. Só fará isso com mais receitas e receitas novas, inclusive. Claro. E mesmo, talvez o complemento, você pega o governo Lula, você avançou numa perspectiva de algum tipo de distribuição econômica, pleno emprego, aumento real de salário, investimentos sociais, etc. Mas eu acho que bateu no teto também a política Lula conciliadora, em algum sentido. O empresário ganha, trabalhadores ganham, tal, o Estado investe e tal. Eu acho que teria que criar uma nova geração de políticas sociais, né? E nova geração de políticas sociais, você teria que avançar em perspectiva de reformas, inclusive defendendo a sardinha, reforma agrária, por exemplo. Né? De uma forma muito mais intensa, muito mais, né? Mas tem reforma urbana, investimentos públicos, mobilidade urbana, etc., saneamento, moradia. Nós temos um déficit de moradia no Brasil enorme, ou seja, políticas muito mais intensas, redistributivas, além da taxação das grandes fortunas. Você está falando em políticas públicas, que, por exemplo, lá no New Deal, em 29, foi uma das saídas da crise de 29, foi a criação de políticas públicas que geraram grandes frentes de trabalho, de investimento público para alavancar a sociedade. Nós estamos, inclusive, longe de um cenário como aquele, talvez não no mundo, mas no Brasil, né? O Paul Krugman disse esses dias passados, agora, recentemente, que o Brasil chegar a 66% de endividamento bruto, podendo chegar a 70% e tal, tudo bem, não é o melhor dos mundos, mas está muito longe de ser uma catástrofe. Claro, né? Está muito longe de ser uma catástrofe. Quer dizer, a gente tem uma situação que poderia, talvez se não fosse o cenário político tão, enfim,
degringolado, digamos assim, a gente poderia talvez sair muito mais rapidamente e por outras vias, porque teria uma correlação de forças capaz de... Agora, porque dizer isso que nos disse, me parece, não sei o que te parece, você que está nos assistindo, mas que é de uma obviedade gritante, né? Quer dizer, é uma coisa do bom senso. Você vai falar, bom, taxar grandes fortunas, grandes heranças, repatriar recursos, devolver o imposto que já houve sobre lucros e dividendos, enfim, que aliás não é nada do que mais justo, né? Porque então as pessoas que ganham mais não pagam imposto, esse é o fato, isso, né? Esse é o fato. Esse é o real. Existe um estudo divulgado recentemente pelo IPEA que mostra exatamente isso, que conforme, a partir de um determinado nível de renda, conforme as pessoas vão ficando mais ricas, elas vão pagando menos imposto proporcional à sua renda. É evidente, porque a maior parte da renda dessas pessoas mais ricas vem na forma de lucro e dividendo e não de salário. O salário é sempre taxado, o lucro e dividendo não. Então, quanto mais lucro e dividendo ela tem, a proporção menor da renda ela é taxada. Então, na verdade, isso é uma reforma simples. Na realidade, tudo que nós estamos propondo no documento, presente no documento, nada aparece como uma jabuticaba, uma invenção nossa. São todas práticas internacionais, corriqueiras, inclusive dos países mais desenvolvidos. A reforma agrária, que você falou aqui, foi um fato da maioria ou da quase totalidade dos países desenvolvidos. Eles foram obrigados, em algum momento da sua história, a fazer uma verdadeira reforma agrária. A reforma urbana, nós temos espaços enormes de avanço. O que nós não podemos é ficar preso numa visão curto-prazista, certo? De que, na verdade, todo o problema, porque o que se esconde por trás do ajuste fiscal é que todo o problema é o tamanho do Estado, todo o problema é a atuação do Estado e que, portanto, você, ao fazer o ajuste fiscal... Todo o problema é a grande carga tributária, a grande pagasse muito. Então, falar em impostos sobre lucros e dividendos, grandes fortunas, repatriação, parece que você está cometendo uma heresia. Brasileiro. Aí tem muito a ver com a mentalidade política brasileira. Você pega a reforma agrária, não foi feita aqui. Né? Nós aproveitamos a estrutura concentrada e continuamos com ela até hoje. Bom, mas se tu pegar, por exemplo, pegar uma questão simples, a lei das empregadas domésticas, e a grita que foi isso, quer dizer, a mentalidade, e eu acho que nós teríamos que fazer um ajuste, com 500 anos de história da gente, 500 anos de latifúndio, 400 de escravidão, esse ajuste nós temos que fazer, e um dia desses a gente vai fazer. Mas há uma grita generalizada, uma empregada doméstica, ao ter acesso ao mínimo de dignidade, uma legislação que lhe permita algumas garantias, teve uma grita geral. Por quê? Porque ainda a mentalidade de uma grande parte da classe média, dos setores da elite brasileira, é que veio uma empregada doméstica como uma escravinha dentro de casa. Não superaram a escravidão, a casa grande é senzala. Exatamente. Então, agora, taxar a grande fortuna, grita, fazer reforma agrária, coisa do passado, ou seja... na verdade, todo discurso neoliberal, a ideologia neoliberal está muito presente hoje, inclusive contaminou o próprio governo, porque isso é receituário neoliberal puro que está sendo aplicado. Eu falei antes, qualquer governo, vamos supor, se tivesse ganhado o Aécio, estaria aplicando isso e talvez um pouco mais, mas era o Aécio, né? Agora não, é a Dilma. A Dilma se elegeu, nós ajudamos a eleger a Dilma com um outro programa, não era esse. E qual é a contradição para nós hoje? Na verdade, nós deveríamos estar saindo nas ruas contra esse governo, essa é a verdade. Contra esse governo, porque não é a política que nós defendemos. No entanto, vivemos uma situação política tão... complicada, deteriorada, que ao mesmo tempo... abraçar esse governo como nosso e fazer ele mudar de rumo. Exatamente, e a dificuldade é essa, que as mobilizações sociais, inclusive da direita, não estão provocando mudanças na correlação de forças. Nós vivemos um tempo que eu acho que nós não tínhamos vivido isso. Não, eu acho que a gente está vivendo uma situação nova. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, mas a gente já volta.